Fala galera, professor Luiz aqui mais uma vez com vocês para continuar nossa aulinha de biologia. Dessa vez nós vamos falar sobre a divisão celular, o ato de multiplicar o número de células no corpo humano. Suave, galera. Porém, já começo com porém, vamos falar o seguinte. A divisão celular é uma só das etapas da vida da célula. Lembrando, a célula é a menor unidade da vida, né? Então ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, ela tem a reprodução e ela morre. Então a divisão celular é só uma pequena parte da vida dela. Só que, para a gente falar de divisão celular, a gente tem que entender que antes da divisão celular ocorrer, a vida da célula não se baseia só na divisão. Nós temos um momento chamado de intérfase. O que é essa intérfase? É o momento de crescimento da célula, é o momento em que a célula cresce, é o momento em que a célula está vivendo, basicamente. É um intervalo entre uma mitose e outra. É o momento em que a célula tem para crescer, ok? Essa intérfase é dividida em 3 fases, G1, S e G2. Esses termos, eles vêm dos nomes em inglês, tá? Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam é que tem muitos gráficos, eu vou até mostrar aqui. Tem muitos gráficos que vão fazer um negócio aqui, ó. Eles vão pegar, vão botar aqui embaixo, ok? E vão escrever aqui um negócio como fase M. Sim, realmente, depois da intérfase vem o M, que é o de mitose, beleza? Só que não se confunda, a intérfase é G1, é SG2. O M, que alguns dos gráficos colocam aí, que você pode achar, é da mitose realmente, é a mitose ocorrendo. Luiz, mitose? O que é mitose? Mitose é o processo mais característico de divisão celular que a gente vai comentar. Suave, galera. Mas, enfim, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não me interessa. O meu foco agora é falar dessas 3 fases da intérfase. O que vai acontecer antes da divisão? G1 é o que a gente tem maior síntese proteica, ok? S é a fase de duplicação do DNA. Ou seja, quando você começa uma divisão celular, como a gente vai ver, seja uma mitose ou seja uma meiose, que são os 2 tipos de divisão que a gente tem, independente de qual seja, a divisão já começa com o material genético duplicado. Luiz, por que eu preciso duplicar meu material genético? Porque quando eu for dividir, quando eu for gerar novas células, eu preciso do mesmo número de material genético, ou pelo menos ter material genético o suficiente para gerar novas células. Beleza? Então, G1, uma fase grande, com alta síntese proteica. Fase S, fase de duplicação do material genético. E a G2 é uma fase curta, com pouca síntese proteica e pouco acúmulo de substâncias. É o pré, digamos assim, divisão celular. Por que então a gente dá essas nomenclaturas? Porque quando a célula vai se dividir, quando ela vai fazer a divisão celular, você tem que ter noção que ela vai precisar de nutrientes para gerar uma nova célula. Então eu preciso ter uma síntese, eu preciso ter um acúmulo de substância ali para ela conseguir gerar uma nova célula. Suave, gente? Agora, vamos olhar mais alguns detalhes sobre isso aqui. Ó. Vou apagar aqui. Um outro detalhe interessante são os checkpoints. O que são esses checkpoints? É o que assegura uma divisão correta. O que acontece? Conforme aqui, ó, eu tenho G1, eu tenho S, eu tenho G2. Tá vendo que eu tenho esses pares aqui que eu coloquei nessa figura? Uma figura muito boa. Esses pares aí são algumas checagens que a própria célula faz do quê? Ou se eu não tenho um cromossomo dividido direito, ou então que eu tenha um DNA lesado, ou não tenho a quantidade de substâncias que eu preciso, gera uma falha, a célula percebe essa falha e gera uma morte celular. É sempre 100% eficiente?
Não. Tanto que a gente tem várias falhas, a gente vai ver no final da aula que quando passa essas falhas para frente, vocês têm existem problemas cromossomiais. Quando você tem uma falha, quando eu tenho um problema, uma mutação que gere isso, eu posso gerar um câncer. O que é o câncer? O que é um nódulo, basicamente? É uma célula que começou a dividir errado, no que essa fase de checagem, que é a fase de parada, não conseguiu, não regulou. E passou direto, ela começou a se reproduzir de forma errada, começou a se espalhar demais e criou o tal do nódulo. Tranquilo? Um outro estado que você pode achar é um período que em alguns livros chama-se de G0, que é um período que ela fica parada, que ela não tem tanto crescimento, tá? Ela só fica lá parada esperando o momento para se dividir. Beleza? Isso também pode acontecer. Essas fases são importantes para a manutenção da célula, para que a célula não passe nenhum erro adiante, para que não tenha um erro. É infalível? Claro que não. Beleza, galera? Agora, esse carinha aqui, isso aqui é um cromossomo duplicado. Normalmente, a gente vê aquelas figurinhas, né? Tem a bolinha, que é o centrômero, né? Que é a meiuca dela, digamos assim. E tem as famosas perninhas, que é o nosso material genético. Isso aqui é um cromossomo. Ok? É um cromossomo. Se eu fizer o que é mais similar com a minha figura, que é com aquelas duas perninhas, aqui e aqui, ó. Quantos cromossomos eu vou ter aqui? Gente, aí que tá. Eu continuo tendo um cromossomo. O centrômero é que dita o número de cromossomos. Tanto que a minha figura, ela já diz: ah, Luiz, mas isso aqui não são dois? Não, isso são cromátides irmãs. Ou seja, o material genético, o DNA, está duplicado. O cromossomo, ele continua sendo só um. Por isso que a gente chama de cromossomo duplicado, por isso que a gente chama de cromátides irmãs. Tanto que quando a gente for fazer a divisão, eu vou contar cromossomos contando os centrômeros. Beleza, gente? Na paz? Esses centrômeros variam de tamanho, tá? Eles podem ir um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Isso já quase não aparece em vestibulares. Agora, você entender, você saber que isso aqui é um cromossomo duplicado, isso aqui é só um cromossomo, é importante. Os concursos podem vir cobrar isso. Beleza, galera? Só que eu queria mostrar apenas o seguinte, a estrutura do cromossomo. Aloysio, o que é esse fuso acromático aqui? A gente vai falar deles, relaxa, não esqueci, a gente vai falar. Agora, quais são os processos de divisão celular? São dois. A gente tem a mitose e a meiose. Beleza? Mitose é o mais comum. Acontece nas nossas células chamadas de células somáticas, que são todas as nossas células que não são sexuais. Então, o que acontece? A mitose. Aqui eu botei um 2N igual a 2. Aloysio, o que é 2N? Eu não lembro. 2N, gente. Opa, vou até botar aqui. 2N só é uma forma de falar número total de cromossomos em pares. Então, por exemplo, a espécie humana. A espécie humana tem 2N igual a quanto? Igual a 46. Porque nós temos 46 cromossomos nas nossas células, divididos em 23 pares. Suave? Aqui, nesse exemplo, isso aqui da espécie humana, tá? Vou deixar aqui só para lembrar. Nesse exemplo, eu tenho uma mitose, onde eu tenho uma célula 2N igual a 2. Então, aqui, ó, olha os cromossomos. Um cromossomo, dois cromossomos. Que foi dividido em duas células, filhas, idênticas, também 2N, também com 2 cromossomos cada. Elas são geneticamente iguais, gente. Elas são geneticamente iguais. No caso da espécie humana, se aqui fossem 46, eu precisaria ter nessas células também 46 cromossomos, que é o que normalmente acontece. A mitose, ela normalmente é chamada de uma fase equacional. Ela é uma fase onde o número de cromossomos ele se mantém. Diferente do nosso segundo exemplo, que é a meiose. Meiose é chamada de um processo
reducional. O motivo disso é que as células 2N se reduzem a N. Nesse caso aqui, uma célula 2N dando origem a 4 células, só que N. Então, olha só. Novamente, 2N igual a 2. 2 cromossomos. A meiose é dividida em duas. A meiose 1, que a gente vai estudar, e a meiose 2. A gente vai estudar o que acontece em cada uma, mas o importante aqui é que eu quero que você observe. Eu comecei com 2 cromossomos da célula mãe. Aqui, ó, eu já tenho células com um cromossomo apenas. Aloysio, mas estão duplicados. Mas o cromossomo é um só, não esquece, o material genético está duplicado. E no final eu gero, ó, 4 células filhas, gerei 4 células filhas. Só que quantos cromossomos, quantos centrômeros a gente vai ter? Apenas um em cada uma das células. Eu começo com 2N igual a 2 e eu termino com 2N igual a 1. Se fosse na espécie humana, começaria com 46? Começaria. Opa, vou até fazer de novo, para ficar direito. Comecei com 46, mas aqui eu teria que terminar com 23. Então, eu tenho um término com células diferentes das que eu comecei. Isso vai ser importante aonde? Nos gametas, gente. Meiose. Vamos falar de espécie humana? Meiose ocorre na formação dos gametas, seja masculino, seja feminino. Então, o espermatozoide e o óvulo da espécie humana vão ter, na sua composição, 23 cromossomos. Por que que eu tenho que ter uma redução? Gente, 23 com 23, juntei em 46, que é o milagre da fecundação. Suave, gente, definimos as nossas divisões. Agora nós vamos estudar elas separadas. Em termos de concursos, mitose cai muito mais do que meiose. Porém, a meiose tem alguns detalhezinhos que tornam ela mais difícil. Beleza? Bom, olha só isso aqui, ó. Isso aqui são 2 gráficos. Um gráfico 1 e o gráfico 2. Isso aqui é só para exemplificar o seguinte. Às vezes, vai perguntar, qual dos 2 gráficos representa uma célula em mitose? Qual dos 2 gráficos representa uma célula em meiose? Gente, é bem simples. Olha só, o número de DNA. Comecei com 2, terminei com 2. Comecei com 2, terminei com 1. Eu tive uma redução. Então, ó, fica ligado. Várias questões de vários concursos. Eles vão pegar no seu pé em relação a isso. Meiose é uma ação, é uma divisão reducional, porque eu tenho a redução. Mitose não. Beleza, gente? Tanto que a gente até comenta que a mitose vai estar presente aonde? Nas células para eu fazer crescimento do indivíduo ou para fazer reparo de tecido. E a meiose é para quê? É com o intuito de gerar um novo ser. Tranquilo, galera? Tanto que mitose é só uma clonagem, né? Você mantém o material genético. A variabilidade genética não é tão alta. Com a meiose gerando gametas, quando eu faço a fecundação, 50% material genético do pai, 50% material genético da mãe, o filho é uma mistura dos dois. Aumento a variabilidade genética. Suave, não esquece isso. Agora, mais interessante que isso é falar das fases da divisão celular, que a gente vai começar falando primeiro das fases da mitose. As fases, tanto mitose quanto meiose, vão ter os nomes similares: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Óbvio, com uma coisinha ou outra diferente. Mas vamos falar. Primeira fase, mitose, prófase. O que acontece? Primeiro, o desaparecimento da carioteca. A carioteca vai desaparecendo. Os cromossomos já duplicados, eles vão se condensar, eles vão se tornar bem condensados. Eu tenho essas duas estruturas aqui, ó, que são organelas que vão auxiliar a divisão celular na célula animal, chamados de centríolos. Aloysio, por que você especificou a célula animal?
Célula vegetal não tem esse processo de divisão, beleza? Então, prófase, cromossomos duplicados, desfaz a carioteca, os centríolos vão começar a se locomover. Luiz, e todas as outras organelas e estruturas que estão no meio do citoplasma? Elas vão se rearranjar na célula para dar espaço para ocorrer a divisão celular. Suave? Agora, vamos lá. Prófase é mais fácil. Metáfase, o nome já vem, já diz, meio da célula. O que vai acontecer? Eu vou ter que os cromossomos já duplicados vão se localizar no meio da célula. Aqui, ó, botei aqui, ó, duas figurinhas. Tá. Tem alguns lugares que chamam aqui, ó, placa metafásica. Em alguns lugares você pode ver como placa equatorial, beleza? Eu tenho aqui, ó, já os meus centríolos nos polos da célula, porque esses centríolos vão auxiliar a divisão. O que é aquele fuso acromático que eu estava falando? O que é esse fuso mitótico? Esses centríolos, aqui tem até um outro nome chamado de centrosomos, enviam prolongamentos proteicos para o cromossomo para eu conseguir separar. Lembra que eu falei do centrômero? Então, esses prolongamentos, esse fuso acromático vai se encaixar no centrômero e vai separar as cromátides irmãs. Aqui, ó, eu tenho os cromossomos duplicados, opa, foi demais, e as cromátides irmãs. Está vendo aqui, ó? Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cromossomos duplicados. Quando eles se separarem, o que vai acontecer? As cromátides irmãs vão passar a ser cromossomo de um lado, cromossomo de outro. Agora eu tenho 4 cromossomos duplicados. Quando separarem, que ainda não separou, metáfase ainda não tem a separação, quando separar, fica 4 de lado e 4 de outro. Então, metáfase é isso. Cromossomos no meio, formação já inicial do fuso acromático. Aí a gente vai para a próxima, que é a anáfase. Eu peguei a continuidade aqui, ó. Eram 4 cromossomos duplicados. Foi os cromossomos. Opa, as cromátides irmãs foram separadas, gerando 4 cromossomos para um lado, 4 cromossomos para o outro. Os cromossomos foram separados. Aqui, ó, novamente. Os centríolos geraram aquele fuso acromático, aquelas proteínas, para puxar. De que é feito essas fibras, essas proteínas? De microtúbulos. É o nome da estrutura que gera elas. Suave, galera? Então, anáfase eu tenho o quê? Separação das cromátides irmãs. Eu tenho a separação deles, gerando agora 4 cromossomos, no caso aqui, para cada lado. Suave? Até que eu tenha a última fase, que é a telófase, né? No qual eu começo a fazer o quê? Ó? Eu começo, ó, a dividir o que era uma só em duas. Esse meiuca aqui, ó, chamado aqui, ó, esse anel que fica. Você começa a ter uma separação nessa região equatorial. Por quê? Agora as minhas células já estão com 4 cromossomos de um lado e 4 cromossomos do outro. Eu já tenho um número igualzinho, bonitinho de cromossomos. A telófase vai isso, vai separando, vai rearranjando a carioteca até que isso aqui se separa de vez. E quando eu tenho a separação total, a gente costuma chamar de citocinese. Fechei a mitose com 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Cada uma do seu jeitinho. Opa! Cada uma do seu jeitinho. Né? Vamos até de novo, lembrando. Prófase, desfase com carioteca, reorganiza o citoplasma. Metáfase, os cromossomos duplicados ali no meio, centríolos no topo, começa a formação do fuso acromático. Tenho na anáfase separação total das cromátides irmãs, metade para cada lado, e finalmente a telófase fechando o processo, gerando novas 2 células. Tranquilo, na paz, gente. Só que, muito bom, muito bonito, isso é mitose. E a meiose, galera? O que acontece? Primeiro que meiose, ela, como eu falei no início, tem 2 momentos. Meiose 1 e
meiose 2. Aloysio, e o nome das fases? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Mole, galera. O nome se repete. O que vai acontecer muda um pouquinho. Não muda muito, tá? Aloysio, você botou nomes em inglês. Gente, estou traduzindo todos. E os nomes também não são tão diferentes. Beleza? Agora, vamos por partes. Olha só. Intérfase. Eu tenho aqui, ó. Quantos cromossomos? 2. Chegou na prófase 1. Continuo com 2 cromossomos duplicados. Desfaz o núcleo, rearranja o citoplasma. Beleza. Metáfase 1. Cromossomos duplicados no meio da célula, centríolos no topo. Até aí, tudo igual. A anáfase 1 é que a brincadeira muda um pouco. Porque aqui, ó, eu não vou ter a separação das cromátides irmãs. Olha só, aqui, ó, eu vou ter um cromossomo duplicado indo para um lado e o outro cromossomo duplicado indo para o outro. Então, o que que eu fiz? Nesse caso, eu tive uma separação de cromossomos homólogos, o que fazia o par. O que fazia o par foi desfeito. Pô, Luiz, e daí? E daí que antes eu ia gerar uma célula, antes eu tinha uma célula com 2 cromossomos. Agora eu estou gerando células com apenas um do lado, um do outro. Então, queridíssimos, é nesse momento que eu falo, a diferença está aí. Eu tenho uma redução do número de cromossomos na anáfase 1, por causa da separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1. Telófase 1 vai, separa as 2 novas células, começa de novo, prófase 2. Só que agora, olha aqui, ó, com os cromossomos já reduzidos. Metáfase 2, mesma brincadeira. No meio da célula, centríolos no topo. E na anáfase 2? A anáfase 2 é como se fosse a mitose. Eu vou ter separação das cromátides irmãs, dessa vez um para o lado, um para o outro. Na telófase 2, vou até mudar a cor aqui. Na telófase 2, ó, aqui, ó, separei cromátides irmãs, separei as cromátides irmãs aqui, ó. Na telófase 2, eu tenho um cromossomo para cada lado de novo. Comecei com 2 cromossomos. Terminei com um cromossomo de cada lado. Então, a principal fase que muda de mitose para meiose é a anáfase. No caso, a anáfase 1. A anáfase 1 agora ela é uma etapa completamente reducional. Separei meus cromossomos homólogos. Diminui meu número de cromossomos. Aloysio, só isso que dá diferente? Não, galera. Nós também temos na prófase 1 caso de ocorrer um crossing over. O que é isso? Vamos lá. Supondo que o cromossomo azul, supondo que esse par de cromossomos azul seja o da mãe e o vermelho o do pai. Por quê? Você tem metade do cromossomo da mãe e outra metade do pai. Correto? O que acontece nesse crossing over? Acontece que eu tenho uma mistura de material genético. Aqui, ó. Uma sobreposição dos cromossomos. Bem aqui, ó. Gerando uma mistura no seu material genético. Antes de você gerar gameta, tem uma mistura do material genético da sua mãe com o seu pai. Acontece sempre? Não, não acontece. Mas quando acontece, você vai passar para frente não só ou um cromossomo da sua mãe ou uma cromossomo do seu pai. Você vai passar para frente uma possível mistura dos 2 cromossomos, pai e mãe. Cara, gente, isso aqui, para aumentar a variabilidade genética que a gente tem, é algo assim absurdo. O número de possibilidades que a gente tem, o número de misturas de material genético que a gente tem, elas aumentam em infinitos. Porque, além da meiose gerar gameta, além dela
misturar materiais genéticos, eu tenho ainda um processo que pode ocorrer, que é o crossing over, que aumenta ainda mais a mistura de material genético. Olha o aumento de variabilidade que eu tenho, a chance de gerar novas características. A Luiz, pode gerar característica ruim? Pode. Vai ser eliminado pela seleção natural, normalmente. Mas pode gerar muitas características boas. Essa é a ideia. Beleza, gente? Por isso que o crossing over é algo que aumenta muito a variabilidade genética. Ocorre na prófase 1. Só para vocês saberem, o crossing over tem fases: leptóteno, zigóteno, paquínteno, diplóteno, diacenésio. Essas fases quase não são cobradas, pelo menos nos concursos mais habituais. Se você for fazer algo muito específico pode aparecer, mas não é o caso aqui, galera. Só quero que vocês saibam que existe. Tudo na prófase 1 são fases do próprio crossing over. Leptóteno está lá, vai condensar, condensou os cromossomos. Isso aqui é um zigóteno. Paquínteno, quebrei a partezinha do cromossomo, aqui em cima, ó, quebrou. Diplóteno, sobrepus, fiz a sobreposição, chamado de quiasmas. E diacenese é quando essas quiasmas realmente têm a troca, fiz a troca e o crossing over aconteceu. Luísa, eu preciso decorar essas fases? Gente, não vou falar que nunca vai aparecer para você, que seria uma mentira. Mas a chance disso aparecer é pequena. Show? Isso aqui, ó. Luísa, está em inglês. Vou explicar, relaxa. Isso aqui é um esqueminha, gente, só para você nunca mais esquecer. Comparando a mitose e a meiose. E dizendo o mais importante, a separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1 da meiose 1 é o mais importante. As cromátides irmãs permanecem unidas, somente serão separadas na anáfase 2. Então aqui, ó, mitose, prófase, tudo igual, prófase, tudo igual. Só que olha aqui na metáfase como já fica diferente. 2N é igual a 4. Mas olha aqui, ó, cromossomo azul, vermelho, azul, vermelho. Olha aqui, ó, azul, vermelho, azul, vermelho. Aqui o azul, vermelho não muda nem a ordem, um fica em cima do outro. Mas aqui, olha o posicionamento. Quando você separa, ou vai os dois azuis para o lado, ou os dois vermelhos para o outro. Sempre vai acontecer isso? Não, mas imagine que aconteceu. Nesse caso aqui, ele ainda marcou aqui o crossing over, aqui um pedacinho do pai, da mãe, como você preferir. Aqui já acabou. Os 4 cromossomos se separaram, separou em 2 células filhas. Aqui não. Aqui eu tenho esse cromossomo aqui, ó, com 2, esse cromossomo, desculpa, essa célula gamética com 2, célula gamética com 2, com 2 e com 2. Sendo que esse aqui tem material genético da mãe com um pouquinho do pai, da mãe com um pouquinho do pai com um pouquinho da mãe, do pai com um pouquinho da mãe. Por exemplo, que eu resolvi chamar aqui. Ok? Então, olha como diferente, olha como separação dos cromossomos homólogos na anáfase 1, ó, que é o que está dizendo aqui, que é a tradução, isso aqui é a tradução disso aqui. Olha como interferiu, olha como mudou. Sem contar o crossing over, obviamente. Aloysio, sempre vai ter geração assim, ó, 2 do pai para um lado, 2 da mãe para o outro. Não. Olha só, mesmo esquema. Quantos cromossomos a gente tem? 4 cromossomos. Só que às vezes a posição é diferente. Dependendo da posição, ó, eu tenho combinações só com a mãe e só com o pai, por exemplo. Esse aqui, caso não ocorreu crossing over. E a combinação onde eu tenho parte da mãe, parte do pai, parte da mãe, parte do pai. Isso aí varia, isso a gente não tem nem como controlar, galera. A gente não tem como saber. Ocorre. Suave? Então, entenda que a meiose ela é mais complicada que a mitose. Por quê? Porque eu tenho passos extras e porque eu tenho uma redução de material, de número de cromossomos lá na anáfase 1, da meiose 1. Suave? Aloysio, por que isso pode ser um problema? Porque o que acontece? Se eu tenho problemas de separação de cromossomo, podem acontecer casos onde não ocorreu a separação correta e pode gerar coisas como as síndromes cromossômicas ou cromossomiais, como a síndrome de Down, que é uma trissomia do cromossomo 21. Não ocorreu uma separação correta ou separou errado em algum momento, e o cromossomo 21 em específico ficou com um a mais, seja no gameta da mãe, seja no gameta do pai. Logo, quando misturou os gametas, esse novo indivíduo aqui, ó,
Ele tem os 46 cromossomos? Não. Ele vai ter 47. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 47. Pô, Luiz, isso é um problema? Então, a síndrome de Down já não é um tanto problema. A gente sabe que a síndrome de Down tem níveis. Dependendo do nível da síndrome de Down, a pessoa é completamente funcional. Características. São os olhos afastados, as orelhas um pouco mais elevadas. Tem um desenvolvimento cognitivo um pouco mais lento, mas nada muito absurdo. Claro, gente, repito, existem níveis de síndrome de Down, gente. Isso aqui é só um exemplo de um problema que pode aparecer um erro de uma divisão celular. Agora, existem mais graves. Por exemplo, síndrome de Edwards. Trissomia também, trissomia do 18. Só que, olha como eu tenho alterações. Você pode ter problemas na formação do lábio, aqui do céu da boca, famoso, a famosa fenda palatina, né? Aqui, ó, lábio leporino, um nome antigo, tá? Fenda labial hoje em dia, e o palato fendido, fenda palatina. Você tem essa mão em forma de pinça, os dedos em forma de pinça. Olha quantos problemas a gente tem. Redução de pescoço, você tem problemas como um retardo mental, como um desenvolvimento cognitivo reduzido, e aqui, ó, óbitos em 90% dos casos. Ah, Luiz, mas eu vi que hoje em dia os estudos estão elevando o tempo de vida para 2, 3 anos. Realmente, aumenta, só que ainda assim ainda é muito complicado. Óbvio, cada caso é um caso. Se você for pesquisar mundo afora, talvez você ache algo excepcional, mas garanto que é uma exceção. Ou então casos um pouquinho mais graves, como a síndrome de Patal. Desculpe as imagens, mas só para exemplificar, que é a trissomia do 13, 45 autossômicos mais o sexual, o que dá o 47. Tem microcefalia, orelhas deformadas, pescoço alado, você tem polidactilia, normalmente aqui, ó, abortos espontâneos. Exemplos aqui, não tive formação das narinas, não tenho formação de narina. Aqui eu não tive formação dos glóbulos oculares, beleza, gente? Só passando rápido para vocês verem que existem alterações, problemas cromossomiais pesados que geram abortos, ok? E a gente tem problemas como deficiências nos cromossomos sexuais. Essa aqui é uma comum chamada de síndrome de Klinefelter. Olha aqui, ó. A pessoa só tem um Y e 2 cromossomos X. Pô, Luiz, então é XXY? É XXY. Pô, Luiz, o que acontece? Você acaba tendo variações. Como assim variações? Você tem formação de mamas, só que é um testículo pequeno, mas masculino. Você tem quadris largos, só que formação de pelugem no rosto e com feições masculinas. Então, o indivíduo vive? Vive. Um difícil não tem como reproduzir, normalmente ele nasce infértil, mas com vários desses problemas. Eu não vou entrar nem no aspecto social que isso a gente pode ter, porque senão a gente vai demorar muito tempo, mas isso é uma ótima discussão do aspecto social disso. Isso aqui é um exemplo. Um outro exemplo é a síndrome de Turner, que é o 45. Ah, Luiz, você mostrou 47. Nesse caso aqui foi uma redução. Nesse caso, a pessoa só tem um X. O que acontece? Normalmente são meninas e que por causa da falta do segundo X, né, elas têm uma não é uma característica fenotípica ruim, mas lenta. Elas parecem muito mais novas do que elas são. Tem problemas de desenvolvimento, tem problemas de crescimento. Desenvolvimento que eu falo é características sexuais femininas. Então, como uma falha numa divisão, na meiose, na geração de gametas, pode gerar isso tudo. Sacou, galera? Doenças cromossômicas ou cromossomiais podem aparecer nos seus concursos. Então, gente, a gente fez uma visão aí da divisão celular, beleza? Vimos ainda, além dos processos, das fases, vimos também algumas doenças, só para vocês se encaixarem, verem como acontece, tá? E por hoje é só. Fiquem em paz, fiquem bem. Me despeço agora e
Até uma próxima.